Olá, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz. Eu quero falar uma palavra com vocês que eu acredito que vai abençoar muito a vida das pessoas que ouvem. Eu estava conversando com o meu irmão, Márcio, a quem a gente chama de Branco. Ele tem um ano a menos do que eu. E ele está agora envolvido na mesma coisa que eu há alguns anos atrás, no que diz respeito à oração em línguas, à comunhão com Deus. Ele está jejuando, buscando bastante a Deus. E ele me falou algumas coisas e a mesma sensação que eu tive quando eu engrenei de vez nessa questão da oração em línguas. Ele estava me falando como ele está grato, feliz e, sabe, animado com essa questão da oração em línguas. Ele até usou uma frase que eu sempre uso nas minhas mensagens, dizendo que Deus realmente tinha uma carta na manga. Ele tem falado: por que eu não descobri a questão da oração em línguas antes? Por que eu não pratiquei antes? Por que eu não ouvi isso antes? Ele me falando todas essas coisas. E ele contando isso para mim, eu comecei a pensar: poxa, eu falei até para ele, puxa, tudo isso é o mesmo sentimento que eu sempre tenho, que eu tive lá no início em 2005, quando comecei nessa prática de orar em línguas. Orar em línguas é tão extraordinário, a gente começou a conversar ali, ele e eu, é tão extraordinário que eu, enquanto orando em línguas, eu ficava pensando: meu Deus, só podia ser Deus. E como é bom isso da oração em línguas. Puxa vida, porque eu fico pensando, e ele me disse isso me chamou a atenção, que de que outra forma eu conseguiria deslanchar no ministério, na vida, de que outra forma eu conseguiria avançar. Eu até estava falando com o pastor Ricardo também, o líder dos jovens da minha igreja, ele me falando a mesma coisa, ele me disse exatamente essa frase: de que outra forma a gente estaria engrenado assim no ministério, na chamada, de que outra forma a gente estaria andando na unção tangível, de que outra forma, sabe, as curas estariam se manifestando como está, os dons estariam se manifestando como está, a minha vida, sabe, no que diz respeito a finanças, trabalho, enfim, de que outra forma? Eu sou muito grato por ter descoberto a oração em línguas, sou muito grato por Deus ter dado essa ferramenta extraordinária. Eu sou muito grato por Ele ter facilitado as coisas, porque eu considero que na verdade Deus facilitou as coisas para nós quando nos deu a bendita da oração em línguas, ou em primeiro lugar, o bendito do precioso Espírito Santo. Quando Deus deu para nós o Espírito Santo e com ele veio a oração em outras línguas, que é a comunicação direta com Deus, sem interrupções nenhuma, sem o atrapalhar da nossa alma, sem o atrapalhar do exterior, sem o atrapalhar do diabo. Aliás, por falar em diabo, eu estava falando para o meu irmão, que o diabo ele fica confuso, e não só isso, ele fica, eu imagino que o diabo fica pensando, porque o diabo sabe, os demônios sabem o que Paulo fez nos seus dias, a igreja primitiva, o que eles fizeram nos seus dias, e eles, eu começa a pensar o diabo vendo Paulo orando em outras línguas por muitas horas, como Paulo disse que fazia, e depois ele sai para fazer coisas extraordinárias. E hoje o diabo olhando pessoas fazendo a mesma coisa, orando em outras línguas, para sair depois e fazer coisas extraordinárias, eu penso que o diabo fica assustado. Eu penso que ele começa a coçar o chifre, se é que ele tem. Eu penso que ele começa a ficar realmente preocupado com o tanto de gente que está despertando para a bendita da oração em línguas, porque através dessa ferramenta nós somos edificados, somos construídos, somos fortalecidos, e Deus é capaz de nos usar de maneira extraordinária por meio dessa edificação e por meio disso que nós praticamos. Meu irmão que está aí orando em línguas, jejuando, se consagrando, buscando a Deus, e eu estou muito feliz, muito animado de vê-lo assim, e eu quero encorajar a você aí do outro lado que me ouve: não desista da prática da oração em línguas, não desista, sabe, mesmo que você não sinta nada, mesmo que, sabe, as suas emoções ficam afloradas, ficam a mil, mesmo que você não perceba, porque o meu irmão tem dito algo, que a única coisa que realmente está acontecendo por enquanto é o maxilar dele ficar cansado por ele orar em línguas, mas ele está por dentro, e eu acredito que essa alegria é no Espírito.
Por dentro ele está muito animado, muito feliz, sabe? Mesmo que as emoções dele estão assim, sabe, meio bagunçadas, mas por dentro ele sente essa alegria e esse prazer de saber que ele está no caminho certo, que ele está fazendo a coisa certa, que ele está orando em línguas e o diabo está confuso. O diabo não sabe o que nós oramos quando oramos em línguas, porque a Bíblia diz que ninguém entende quando nós estamos comunicando diretamente com Deus no Espírito. Então eu digo para você, irmão, digo para você, irmã, pratique a oração em línguas, entre de uma vez nesse negócio. Se você já está, continue. Agora, se você por algum motivo parou na prática da oração em línguas, eu quero encorajar você, volte rapidamente para a prática, volte a orar em outras línguas, a orar no Espírito, e saiba de uma coisa: vai acontecer algo, alguma coisa vai romper. Eu tenho diversos testemunhos que já aconteceu na minha vida por meio dessa prática. Muitas coisas já aconteceu e eu estou motivado pelo que ainda vai acontecer. E eu fico pensando, e é o que meu irmão e eu estávamos falando, o que nós estávamos fazendo antes disso? Por que nós não nos atentamos para isso antes? Sabe, eu perdi tantos anos da minha vida, mas hoje eu estou muito animado, muito feliz e investindo muito mais na prática da oração em línguas. Então eu digo para você, continue a orar em outras línguas. Se não ora, comece a orar, porque Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Deus abençoe você e nos vemos nas próximas mensagens.